Bom, mais economia, Denise Campos de Toledo, do nosso estúdio de vidro. Denise, o IBCBR, a prévia do PIB, mexeu com as expectativas do mercado financeiro, Denise? Olha, Thiago, acabou reforçando a revisão que já estava sendo feita com base em vários indicadores que nós tivemos referentes ao fechamento de 2019, mês de dezembro foi de uma freada na atividade econômica, embora não haja reversão do processo de retomada, a gente continua ainda com a perspectiva de um crescimento mais vigoroso, mas dezembro nós tivemos queda de produção industrial, queda do movimento na área de serviços, uma leve queda das vendas também no mês forte, que é o mês do Natal. Então tudo isso levou o mercado a reduzir a projeção. O relatório Focus hoje trouxe a previsão de um crescimento de apenas 2,23%, e há uma grande preocupação agora, até mesmo quanto à capacidade de o país ter esse crescimento de 2,23%. O problema é que o governo não está conseguindo consolidar algumas reformas que também são importantes para criar expectativas melhores. Então, o governo vem adiando a apresentação da reforma administrativa, não tem participado muito das discussões em relação à reforma tributária, desde que o ministro Paulo Guedes viu frustrada aquela ideia de lançar a CPMF. Há muito questionamento por parte dos empresários em relação às propostas em tramitação no Congresso, especialmente a PEC 45 que está na Câmara, mas o governo, por enquanto, ele não está atuando. O governo, a gente pode ler a equipe econômica, mas com a participação do presidente Bolsonaro, porque tanto em relação à reforma tributária quanto em relação à reforma administrativa, ele pediu alterações naquela que seria a ideia original da equipe econômica. O ministro Paulo Guedes ainda não desistiu de um imposto sobre transações financeiras, até para conseguir viabilizar alguma redução dos encargos sobre a folha, que poderia ajudar a gerar mais empregos. E no caso da reforma administrativa, houve aquela fala do próprio ministro em relação à questão de parasitas, mas o próprio presidente Bolsonaro não gosta dessa ideia, ele tem medo das reações do funcionalismo, manifestações e tudo mais. Enfim, é uma situação que está em aberto. O governo também tem de agir com muita precisão nas negociações com o Congresso para a aprovação das MPs que podem tirar as contas públicas do sufoco, pelo menos no curto prazo. É uma MP emergencial, por exemplo, caso o governo tenha dificuldade para cumprir o teto de gastos, que é uma limitação legal à ampliação das despesas. Então, diante desse clima de incerteza ainda em relação ao ajuste, os dados de retomada, o mercado reduziu a projeção do PIB. E aí reduziu a de inflação também, exatamente porque a atividade econômica mais fraca tende a impor um freio aí nos aumentos de preços. Então, todas as empresas ficam mais cautelosas, mesmo no repasse de custos, exatamente porque não podem contar aí com uma demanda muito vigorosa, não é? É verdade. Agora, Denise, a abertura do mercado nesta manhã, é feriado nos Estados Unidos, como é que abre o mercado hoje? Olha, sem essa referência que é importante, mas o dólar abriu os negócios com uma leve queda, ainda repercutindo a atuação da semana passada do Banco Central, a atuação que fez com que o dólar tivesse a primeira queda semanal desde o começo deste ano, foi de 0,46%, acumulando uma alta de 7,23% só agora em 2020. Mas logo depois da abertura já houve uma virada, agora o dólar sobe, a alta joga a cotação a R$ 4,314, alta de 0,30%, o que mostra que o mercado continua bastante apreensivo com relação ao cenário interno, essa questão do crescimento, cenário internacional que tem o coronavírus, que também pode atrapalhar bastante a atividade, os resultados aqui da economia brasileira, e tem o mercado pressionando aí do Banco Central para ver até onde vão essas intervenções, não é? Então o dólar acima dos 4,30.